Bem-vindos, Smart Tubers! Aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês as decisões dos tribunais superiores da última semana. Dando continuidade a esse quadro semanal do nosso canal, nós vamos trazer algumas informações referentes a o que ficou decidido em relação à realização da Copa América no Brasil, também sobre o direito de ir e vir relacionado a uma questão de acordo trabalhista envolvendo usineiros e funcionários, ainda dano estético provocado por um procedimento realizado no rosto de uma cliente, no caso paciente de uma clínica de estética. Vamos acompanhar no vídeo para saber maiores detalhes. Apoiem esse conteúdo informativo, que é sempre interessante para aqueles que pretendem começar o próprio negócio ou já possui uma empresa, ou mesmo quem atua em áreas de prestação de serviços. Vivemos em sociedade e a vida em sociedade pressupõe relacionamentos familiares, relacionamentos de negócios, de amizade e qualquer vínculo, seja com pessoas, sejam com empresas, sejam com patrimônio, que tenha um conteúdo econômico é de interesse do direito, e se é do interesse do direito, vai impactar na sua vida, no seu dia a dia. Iniciando com decisões do Supremo Tribunal Federal, nós temos a rejeição das medidas judiciais contra a realização da Copa América. Eu comentei em alguns vídeos anteriores, no caso quando eu falei na nossa semana nos tribunais, de que seria julgado 3 medidas judiciais. Uma que foi o Sindicato dos Metalúrgicos que propôs e outras 2 por partidos políticos. Decidiu-se que, primeiro, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o objeto social, ou seja, a função desse grupo não está ligado a discutir questões relacionadas à Copa América, e sim questões relacionadas aos direitos dos metalúrgicos. Em relação aos partidos políticos, foi-se decidido que a realização da Copa América é uma decisão a ser tomada pelos estados, porque os estádios estariam sob a administração desses estados, então eles é que irão estabelecer critérios para a realização dos jogos. Além do que, também não é atribuição do Supremo Tribunal Federal falar sobre questões que são de cunho administrativo, ou seja, é o Poder Executivo que deverá conduzir essas questões. E aí nós vemos o respeito que existe em relação à tripartição de poderes. Há atribuições que são próprias do Poder Judiciário, própria do Poder Executivo e própria do Poder Legislativo. Então, essas atribuições próprias de cada um dos níveis de governo foi respeitada nessa decisão. E, além disso, é importante também observar que a realização desse campeonato não estaria trazendo maiores prejuízos à sociedade na medida que existem outros campeonatos futebolísticos que estão sendo realizados. Então, até o momento, nós temos que a decisão do Supremo Tribunal Federal, baseada nessas 3 medidas judiciais, considerou que não é o caso de suspender a realização do campeonato, no caso da Copa América. Também outra decisão importante agora relacionada à questão de guarda de crianças e adolescentes está relacionado ao reconhecimento de que o INSS não pode se negar a aceitar crianças e adolescentes que estão sob guarda de terceiros como
tendo a condição de segurado, devem ser considerados como dependentes. Agora, nós temos um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bastante emblemático, por se tratar de uma situação que sequer era para ter sido submetido ao julgamento de um tribunal, quiçá chegar ao nível do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um furto de pedaços de frango avaliados em R$4, cujo o autor desse delito teria sido um homem que cometeu furto para se alimentar. Tem a figura do furto famélico, que é quando você comete um furto porque você está com fome e é para se alimentar. Então, o custo de você processar, julgar, condenar, manter no sistema prisional uma pessoa que cometeu um furto num valor desse, que também a gente poderia até considerar como pelo princípio da insignificância, jamais poderia ter sido submetido a um procedimento judicial. Inclusive, o ministro ele faz uma observação em relação à necessidade da advocacia e do Ministério Público não continuar discutindo teses que, inclusive, são superadas em nível de tribunal. Então, fica aí uma situação que é uma questão bastante importante de que você não processa e condena e pune alguém porque cometeu um furto para se alimentar, ainda mais considerando o valor do bem jurídico protegido, porque a função do direito, da justiça e aí a atuação do poder judiciário, ela tem que ser proporcional com o valor do bem do patrimônio violado. E no caso, se tratava do valor de R$4. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça determinou que fosse trancada a ação penal, ou seja, não se deu seguimento à medida judicial e não houve, portanto, a condenação do acusado. Agora temos importantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira delas se refere àquela situação que vocês já devem ter ouvido falar ou já se depararam com essa questão de que um funcionário trabalha por anos numa empresa em uma determinada função e ocorre da empresa chamar o funcionário e solicitar que ele crie uma pessoa jurídica, informando que vai fazer a dispensa desse funcionário e a contratação desse funcionário via pessoa jurídica, pensando que está fazendo uma contenção ou uma situação de controle em relação ao passivo trabalhista. A questão é que uma situação dessas poderá ser considerado fraude se esse funcionário ele é contratado e continua desempenhando as mesmas funções e numa condição de subordinação àquela empresa contratante. Portanto, no caso em questão, o tribunal decidiu, usando esse entendimento, essa tese, de que um apresentador e editor trabalhou por 3 anos nessa empresa na condição de empregado contratado pelo regime da CLT e depois ocorreu essa situação de que a empregadora determinou que ele constituísse uma pessoa jurídica, fez a rescisão contratual, porém ele continuou desenvolvendo a mesma atividade dentro da empresa. E como a empresa não conseguiu provar que houve efetivamente essa quebra do vínculo empregatício nos termos que eram antes, houve um reconhecimento da unicidade contratual, foi considerado inválido aquele acordo de dispensa que foi feito e considerou-se a existência do vínculo empregatício pelo regime da CLT por todo o período, inclusive o período que ele estava contratado como pessoa jurídica. Então, é muito importante que as empresas tenham em mente de não procurar utilizar esse sistema de pejotização, eles chamam, né, de fazer com que o funcionário crie uma pessoa jurídica
para dispensá-lo e depois recontratá-lo nesse regime de pejotização, ou seja, como se fosse um prestador de serviços, se a empresa não pretende que ele preste serviços para a empresa em caráter esporádico, ou seja, como um profissional liberal. Porque se a empresa pretende tê-lo como um funcionário, então ele não deve efetuar esse procedimento, porque é um procedimento considerado fraudulento. Mantenha ele contratado no regime da CLT, pague os encargos de direitos trabalhistas, porque senão aí sim ele vai estar gerando um passivo trabalhista muito maior lá na frente. Agora nós temos um termo de compromisso realizado por usineiros em relação a um acordo trabalhista em que deveria a usina efetuar depósitos semanais no valor mínimo de 50 mil, que seriam revertidos em benefício dos trabalhadores. E as sanções, ou seja, as penalidades pelo não pagamento desse valor mínimo semanal, dentre outras penalidades, a retenção pela Justiça do Trabalho do passaporte e CNH de diretores e proprietários da usina. E ocorreu que houveram vários descumprimentos sucessivos desse termo de compromisso. O tribunal entendeu que não houve nenhuma arbitrariedade por parte da Justiça do Trabalho na medida em que os passaportes foram entregues espontaneamente, porque tanto os meios de penhora, bloqueio via Bacen-Jude, etc., não foram suficientes para garantir a totalidade da dívida que essa usina tem com os trabalhadores. Então, o meio que foi encontrado pelo juízo, atípico, mas que se busca uma eficácia no cumprimento da obrigação de pagamento, foi o de retenção dos passaportes, que aliás foi entregue espontaneamente pelos usineiros quando da efetivação do termo de compromisso. Portanto, não houve arbitrariedade na decisão de retenção dos passaportes. E outra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que bancário tem direito adicional de periculosidade quando ele trabalha em edifício em que há um tanque de combustível que não está enterrado no subsolo desse edifício. Nós temos um caso decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconhece a existência de concorrência desleal decorrente de contrafação e parasitismo de uma empresa de confecções que copiava roupas de uma grife concorrente. O que ocorreu? Essa empresa, que foi condenada em concorrência desleal e vai ser obrigada a pagar 15 mil reais em danos morais mais perdas e danos para a empresa que teve as roupas copiadas, alegava que não era o mesmo público consumidor, que as suas roupas estavam seguindo tendências mundiais e que atendia a um mercado popular. Porém, constatou-se, mediante perícia, que as roupas fabricadas pela empresa Ré eram iguais às roupas da empresa de grife. E não importa que o público seja diferente, existiu ali um potencial de gerar confusão entre as peças confeccionadas pela loja de grife e as peças confeccionadas pela loja popular. Então, houve a condenação por concorrência desleal. Agora, um outro caso envolvendo dano estético. Uma cliente de uma clínica pretendeu fazer um tratamento no rosto a laser e pagou por 6 sessões. Não atingiu o resultado esperado e houve a recomendação que ela fizesse mais 2 sessões. Ocorreu que, ao fazer essas sessões extras, houve uma lesão subcutânea na pele dessa paciente, ou seja, houve danos de natureza grave, de queimaduras graves, gerou cicatrizes
no rosto dessa paciente. E o Tribunal de Justiça condenou a clínica ao pagamento de perdas materiais, no valor de R$600, e danos morais, no valor de R$25 mil. Eu agradeço por estarem acompanhando o nosso canal, por terem chegado até aqui. Eu espero que estejam gostando do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sininho para receber notificações dos vídeos em tempo real, assim que eu disponibilizo no canal, para vocês estarem bem informados. Apoiem esse conteúdo informativo, que é sempre interessante para aqueles que pretendem começar o próprio negócio ou já possui uma empresa, ou mesmo quem atua em áreas de prestação de serviços. Vivemos em sociedade e a vida em sociedade pressupõe relacionamentos familiares, relacionamentos de negócios, de amizade, e qualquer vínculo, seja com pessoas, sejam com empresas, sejam com patrimônio, que tenha um conteúdo econômico é de interesse do direito, e se é do interesse do direito, vai impactar na sua vida, no seu dia a dia. Eu agradeço por estar nos acompanhando, fico muito feliz em tê-los aqui no nosso canal e até a próxima!